pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo hoje sobre o coronelismo na velha república, né? A República Velha. Pessoal, a república no Brasil ela foi proclamada em 1889, né? E a gente tem toda uma conjuntura, por que essa república vai ser proclamada, tem tudo a ver com a escravidão, né? Só lembrando que a escravidão foi abolida em 1888 e a república proclamada em 1889. E tem uma série de fatores que vão influenciar. Já havia um movimento republicano no Brasil, assim bem como um movimento abolicionista, né? A questão é a seguinte, então o Brasil ele tem uma política de abolição desde 1830, tinha duas formas de ver a abolição da escravidão. Uma era de forma lenta e gradual e a outra de forma imediata. E devido a uma série de fatores, problemas, leis, inclusive, que previa esse fim da escravidão de forma gradual, em 1888 vai ser assinada a Lei Áurea, né? E muitos senhores de escravos que apoiavam a monarquia, que era contra a criação da república, vão passar a apoiar os republicanos, não por conta que não era simpático à monarquia, mas por conta que quando liberta os escravos, havia uma promessa de pagamento de indenização que não foi feito. Então a família real ela vai ser deposta, vai ser enviada a Portugal, né? Então os dois que vão tomar a frente aí desse movimento abolicionista, ou do movimento republicano, é Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro da Fonseca. Sendo iniciada a república aí sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, seguida do Floriano Peixoto, sendo esse primeiro período da república chamado período República da Espada, por conta de ser governada por dois militares, né? Mas aí, em 1894, a gente vai ter, né, os primeiros governos republicanos e vai se instaurar a política do coronelismo, que vai ser articulada, na verdade, em 1898, a partir do governo do presidente Campos Salles, né? Como que funcionava essa política? Na verdade, assim, primeiro a gente tem que pegar alguns fatores. O fator primordial para entender essa política é entender como que era feito o voto. Então, naquele primeiro momento da República, o voto ele era aberto e ele era direto, né? O que vai gerar uma interpretação do voto chamada aí voto de cabresto. O que quer dizer voto de cabresto? É que esse voto ele poderia ser manipulado por essa questão dele ser aberto e dele ser indireto. Então, todo mundo sabia em quem você votava, né? E, portanto, a partir disso, as elites agrárias brasileiras vão manipular isso. Obviamente, o coronelismo ele vai ter a sua influência diferenciada um pouco de acordo com o poder da oligarquia local e de acordo com a localidade brasileira. Então, no Nordeste, por exemplo, a gente vai ter um coronelismo no Nordeste, aqui em Goiás, né? Que em Goiás até hoje a gente aí permanece sobre as influências do coronelismo. Prova disso é a própria postura do nosso governador, que vem, né, de uma família de coronéis. Para quem não sabe, a família Caiado, ela é uma família tradicionalmente proprietária de terras em Goiás e que praticou o coronelismo no período da Velha República, inclusive sendo criticada por Cora Coralina, a poetisa mais conhecida do estado de Goiás. Bom, pessoal, como que se articula essa política? Simplesmente assim, os ricos, a elite agrária local, ela, através da influência, no caso econômica, através do dinheiro, ela comprava os votos. Ela usava também outros meios, como a coação, a violência, mas na maioria das vezes essa troca era feita a partir de favores, né? Então, assim, geralmente uma vaga de emprego, um par de sapato, um botijão de gás. Dei aula para uma menina que ela era da Paraíba, e ela me relatou isso em 2015, quando ela foi minha aluna, que quando tem, lá na Paraíba, onde ela morava, né, na cidade que ela morava, a gente não pode generalizar, mas a partir do relato dela, que quando tem eleição, é muito comum lá os candidatos oferecerem essas coisas ainda. Botijão de gás, dinheiro. Aqui em Goiás, oferecem-se gasolina para ir em manifestações, em passeatas, em carreatas, né? Os
políticos aqui ainda têm essa prática de oferecer gasolina em troca do apoio, não do voto, porque hoje o voto é secreto. Tem muita gente que vende o voto ainda, mas é secreto, e não necessariamente o voto, mas o apoio aquele volume de gente ali que vai participar da carreata a partir da gasolina fornecida pelo candidato para fazer um volume, né? Para a gente ter a ideia de que ele tem uma força política e que ele pode ser eleito. E na maioria das vezes isso acontece realmente. Inclusive, vou citar esse livro aqui, ó, para quem está vendo, Os Brusundangas, do Lima Barreto, porque o Lima Barreto, ele viveu nesse período do coronelismo e ele foi, né, um cronista da sua época, se utilizando da ficção, porque os Brusundangas vivem na Brusundanga, que o Brusum, BR aí, né, no começo, lembra alguma coisa. E é muito engraçado, porque aqui tem uma parte no livro em que numa eleição, um suposto coronel, ele leva um médico para os possíveis incidentes que poderiam acontecer no momento da eleição, de quem não votasse, né, no candidato indicado por ele. Basicamente era isso, né? Então o coronel, como uma liderança local, munido aí de poder econômico e de poder militar, ele coagia as pessoas a sempre manter o apoio ao candidato que ele apoiava. Em troca disso, o candidato, ao ser eleito, liberava verbas para a construção de estradas, para a construção de igrejas, escolas, que ali serviriam ao interesse do coronel que ajudou a construir a sua campanha, né? E essa rede de relações, ela se espalhava pelo Brasil todo em âmbito da política federal, né? Que na política federal isso é chamado política dos governadores. Bom, coronel, para quem não sabe, ele tem esse nome por causa de um título, né? Porque vários deles teriam herdado os títulos de coronel da Guarda Nacional. Para quem não sabe, em 1831 foi formada no Brasil, então, pelo Diego Antônio Feijó, que naquele momento ali era o regente, né, do Império, a Guarda Nacional, porque o Brasil ainda não contava com uma força militar constituída. Então, aquele senhor que tinha ali um poder aquisitivo, tinha como armar uma milícia local, né, criar uma milícia, armar uma milícia local e proteger aquele território, recebia o título de coronel. Eram organizações paramilitares, né? Então a Guarda Nacional Brasileira, ela nasceu como uma organização paramilitar no sentido de uma milícia armada local. E esses coronéis vão manter esse título, né? Vão herdar o título dos avós, dos pais, vão manter e também vão manter a relação de poder. A partir desse poder, então o que o coronel fazia? Coagia, intimidava, ou através da força, ou mesmo através do poder aquisitivo, comprava o voto, garantia assim o apoio ao candidato que era eleito, né, obviamente, e que ia garantir então no âmbito local esse mesmo apoio ao candidato indicado na presidência da República. O governador, ele tinha a função ali, né, o candidato a governador, a presidente de estado, que era o nome na época, tinha a função de conseguir apoio político para o seu partido e, a partir disso, indicar o candidato à presidência da República, mantendo a mesma relação de poder do coronelismo, né? Então era mais ou menos assim: o governo federal, ele oferecia apoio financeiro ao poder estadual, que também mantinha esse apoio financeiro ao poder local. Qual que era o esquema? Os coronéis garantiam os votos aos governadores, aos candidatos aos governadores de estado, e os governadores vão garantir os votos para a presidência da República. Isso gerou o que muita gente vai chamar de política do café com leite, porque aí a gente tem a região sudeste, né, dois estados que seriam aí economicamente no período os maiores, né, que seria São Paulo e Minas Gerais. Todos dois devido à produção de café, mas como Minas também tinha produção de leite, a alternância no governo entre São Paulo e Minas Gerais vai ganhar o nome, né, de política do café com leite.
mas a verdade não é bem assim. E essa alternância não é imediata. A gente tem períodos em que vamos ter 3 presidentes indicados por Minas Gerais, depois 2 por São Paulo. Então não é aquela alternância, um mineiro, um paulista, como é de fato estudado, como é apontado. Mas sim, há uma alternância de poder entre os 2 partidos, que era o PRM, Partido Republicano Mineiro, e o PRP, Partido Republicano Paulista. Essa política manteve, né, a hegemonia, né, a hegemonia política ali por vários anos, então até se acabar, né, ali em 1930 com o Getúlio Vargas no poder. Mas durante esse tempo a gente vai ter a constituição de uma série de políticas elitistas, né, que vão manter essas relações aí. Pessoal, o que eu mais aponto hoje sobre o coronelismo, né? Então, assim, primeiramente, o voto de cabresto que vai manter essa política. Segundo, o coronelismo é o entendimento dessa política no âmbito local, no âmbito nacional, é a política dos governadores. E terceiro, essa política, tanto no âmbito local, o coronelismo, quanto a política dos governadores, vai garantir a relação de poder, né, que São Paulo e Minas têm dentro da política do Brasil entre 1898 e 1930, que é quando Getúlio Vargas vai ser empossado. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou estar fazendo também um vídeo aqui explorando mais essa parte do coronelismo, da violência, igual a gente tem na literatura, essa relação. Eu sempre tento trazer a relação história e literatura, né? O Lima Barreto, por exemplo, quando ele escreve Os Brusundangas, ele vai ter sim, né, a intenção de criticar ali a política vigente. Inclusive vou ler aqui um pouco a resenha aqui atrás do livro. O Carioca Lima Barreto, 1881-1922, é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, duramente criticado pelos seus contemporâneos parnasianos em razão da sua linguagem coloquial e seus personagens que não seguiam o figurino vigente. Hoje sua obra é conhecida como uma das grandes influências do pré-modernismo e tem sido traduzida para francês, russo, inglês, tcheco, espanhol, alemão e japonês. Em forma de uma coletânea de crônicas, Lima Barreto escreve Os Brusundangas, obra publicada em 1923 sobre esse país fictício no qual impera a desigualdade social, o mau uso do bem público, o nepotismo, que são também coisas semelhantes ali no período. O que é o nepotismo? Nepotismo é o crime de você pôr parente seu para exercer cargo público com a sua influência. Acontece até hoje, né? A gente tem aí a família, né? Que tem lá, né? Não parentes, mas vamos lá, né? Tem pessoa trabalhando no gabinete aí dos Bolsonaros que são ligados à milícia e que são indicação. E essas indicações favoreciam também essa relação de poder ali no início do século XX, né, no período que antecede a Revolução de 1930, o empossamento do Vargas. Foi muito comum esses crimes de nepotismo, a coação, a intimidação para garantir. O Lima Barreto, ele vai retratar isso, por isso que ele vai ser criticado, porque ele vai usar a linguagem coloquial, porque a intenção do Lima Barreto é denunciar essa rede de relações do coronelismo a partir da sua obra de ficção. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece, hein? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E, gente, valeu! Vamos valorizar a educação.